Bem-vindo a todos e todas. Este é um programa voltado para os bancários para tratar de mudanças na legislação trabalhista e em todas as medidas que o governo toma que afetem os trabalhadores. O tema que nós vamos discutir hoje não interessa só para bancários, mas como nós temos muito pessoas que nos acompanham no Facebook e no YouTube, que trabalham em bancos, então nós vamos dar uma ênfase, mas é um programa que vai interessar todo o trabalhador. O governo federal, através da Previc, que é uma secretaria de uma superintendência, né, de administração dos fundos de pensão, soltou uma nova portaria, número 324, que interfere na administração dos fundos de pensão. Nós temos aqui hoje convidada a nossa sócia, mais uma vez, a nossa sócia Lúcia Porto Noronha, que é uma especialista em fundo de pensão, trabalhou mais de 12 anos com esse tema, diretamente na administração de fundos de pensão, para esclarecer essa mudança que atinge diretamente você, que é participante de fundo de pensão. Então, doutora Lúcia, seja bem-vinda. Conta para as pessoas que nos ouvem no modo podcast, ou nos veem no YouTube, ou no Facebook, o que está acontecendo com os fundos de pensão e o que essa novidade que o governo Bolsonaro fez aí nesse assunto. Olá, obrigada pela oportunidade de conversar com todos os nossos ouvintes. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu gostaria antes de contextualizar e explicar o que é um fundo de pensão, quais são as principais características dele, né? Então, o fundo de pensão é uma entidade fechada de previdência complementar. Ela, por natureza, ela não tem objetivo de ter lucro, porque o objetivo maior, a sua razão de existir, na verdade, é administrar os recursos que ela recebe para que ela possa pagar posteriormente os benefícios dos seus participantes. Então, ela recebe os valores tanto do trabalhador, que é o participante do fundo de pensão, quanto do patrocinador, que normalmente é o empregador desse trabalhador. E aí ela vai fazer toda a gestão desses recursos com investimentos que são previstos na legislação, normalmente são investimentos mais conservadores, para que ela possa, depois de anos, 30 anos, normalmente, fazer o pagamento das complementações de aposentadoria, às vezes de pensão de morte, se o trabalhador vier a falecer e tiver beneficiários, também vai fazer o pagamento desse benefício, que é a pensão por morte. E aí, já há algum tempo, então não é uma novidade, tem se procurado mudar a gestão dos bancos, desses fundos de pensão, né? Porque esses fundos normalmente trabalham com valores muito expressivos, que não são deles, né? Na verdade, o fundo de pensão ele não tem um patrimônio próprio, mesmo que ele tenha bens, todo o patrimônio dele deve ser revertido para o pagamento dos benefícios complementares que ele prevê nos seus regulamentos. Então, ele não tem um patrimônio próprio, mas, apesar disso, ele faz a gestão de um valor muito expressivo e que causa, né, a vontade, eu usaria até um termo mais forte, que é cobiça, mas causa a vontade do mercado de administrar esses valores. Então, tem várias normas e tentativas nesse sentido. O que o fundo de pensão tem e que é muito importante e que, então, quem é contra, né, a gestão pelos próprios fundos tem procurado minar para que esses valores possam ir para o mercado e possam ser geridos pelo mercado. A questão da governança. Então, nós temos as leis que cuidam, né, e que regulam os fundos de pensão, e elas prevêem normas de governança. Então, a maioria dos fundos, ela tem nos seus estatutos os regulamentos, né, as previsões de como é feita a administração. Então, a lei estabelece que o fundo tem que ter uma diretoria
Executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo. Que o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo ele tem que ser paritário, né, no máximo com 6 membros, e paritário. A diretoria executiva também no máximo de 6 membros, e aí a escolha tem que ser feita na forma do estatuto. Quando você diz que é uma administração paritária de Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, você então permite que o patrocinador nomeie a metade e os participantes então escolham os seus próprios representantes. E isso é fundamental, não é? Isso é fundamental porque esses representantes, eles também são participantes do fundo de pensão. Então, eles têm não só a responsabilidade de fazer a gestão desses valores, mas até o próprio interesse de que esses valores sejam bem geridos, para que, ao final, eles possam efetivamente receber os valores que eles puseram, que eles aportaram para o fundo de pensão. Por causa disso, tem muitas tentativas de mudar essa forma de governança. No começo do ano, nós tivemos uma resolução, a Resolução 35, que já mudava a governança. Então, ela colocava que os membros da diretoria executiva, eles participariam de um processo seletivo, né? E isso causou muito receio, porque permitiria, em tese, que pessoas não participantes viessem a integrar a diretoria executiva desses fundos de pensão. Isso causa, ou pode vir a causar, um receio, né, um temor muito grande de que os seus bens, os seus aportes não sejam efetivamente bem administrados e que, no final, você fique sem receber esses benefícios. Então, isso, assim, há algum tempo atrás era inimaginável. Ninguém imaginava, por exemplo, que o fundo de pensão da VASP, da Varig, tivesse a possibilidade de um dia ser extinto e de não pagar os seus beneficiários. E isso aconteceu. Né, aconteceu e chamou atenção para a necessidade muito premente dos trabalhadores lembrarem sempre que o fundo de pensão é seu patrimônio. Então, que ele tem que administrar, ele tem que conhecer o fundo, ele tem que ter a possibilidade... Então, doutora Lúcia, a possibilidade de fiscalizar isso, aí eu queria entender o seguinte, o Conselho Deliberativo nessa portaria é o que vai eleger, vai fazer essa seleção dos executivos do fundo? Quer dizer, os representantes dos participantes perdem o controle da definição e da escolha do novo dirigente do fundo? Não necessariamente, porque na verdade tem um estatuto, né? Então, na verdade, a eleição ou a forma de composição da diretoria executiva, ela tem que estar prevista no estatuto. Mas quando você abre a possibilidade de ter um processo seletivo, dependendo da sua força, então, da força do participante, pode haver uma alteração estatutária, por exemplo, que permita que o diretor não seja mais participante. Então, isso pode acontecer. Se eu não tiver o meu representante, eu posso ter uma alteração estatutária que seja prejudicial para mim, ou mesmo que eu tenha um representante que não tenha voz, ou que seja em número inferior, né, ao do patrocinador, que pode ter o interesse em fazer essa alteração estatutária. Então, nós já vimos, e não faz tempo, o ano passado, a tentativa de um fundo grande, né, também de trabalhador do segmento bancário, que tentou mudar uma das instâncias de deliberação, que era a Assembleia. Né? Então, tinha uma previsão da Assembleia e eles fizeram essa alteração. Né? Então, e aí é óbvio que tem prejuízo, porque
os assuntos que seriam tratados e que são tratados, que são de competência do Conselho Deliberativo, ou mesmo da Assembleia, eles podem ficar restritos a um número menor de dirigentes para fazer essa deliberação. Então, a gente que conhece um pouco de fundo de pensão sabe que os fundos mais sólidos, né, são os que têm uma experiência em administração do fundo, em que os trabalhadores têm essa experiência, de que os trabalhadores estão na diretoria executiva, estão nos conselhos fiscais e no conselho deliberativo, e que esses fundos conseguem passar, mesmo por situações de crise, como a gente viu em 2008, não é, que abalou também muito a economia, e nesse momento da pandemia, esses fundos continuam muito firmes. Então, eu cito para exemplificação a Previ, que é um fundo dos empregados do Banco do Brasil. E ele é gerido por todos os dirigentes, conselheiros, todos são também participantes e são empregados do Banco do Brasil. Então, a responsabilidade deles é dupla, né, porque eles têm essa obrigação de fiscalizar para que o fundo tenha o seu objetivo e que possa depois fazer o pagamento corretamente, e tem também o seu interesse de receber na aposentadoria o que foi contratado quando ele começou a trabalhar no Banco do Brasil e quando ele aderiu, então, ao fundo de pensão. Durante anos, mesmo depois da crise de 2008, a Previ ficou numa situação tão confortável que ela pôde isentar os participantes da contribuição, né? Houve um superávit, né, muito expressivo, e que permitiu que os participantes ficassem anos sem a sua contribuição. Isso aconteceu efetivamente pela gestão que ela tem. Então, é uma gestão feita pelos todos bancários do Banco do Brasil e paritário, né? Então, tem, em todas as suas instâncias, tem representantes dos trabalhadores. Eles são eleitos, né? Na verdade, tem chapa que é eleita com todos os cargos e que vem ou da representação dos trabalhadores formalizada de sindicato, confederação, associação, ou não. Mas o importante é que tem esse conhecimento do próprio negócio, efetivamente. Né? Eles conhecem... Isso foi agravado com a última portaria da Previc, doutora Lúcia? Na verdade, não só com essa portaria, mas também com a resolução anterior, não é? Porque se incluiu a possibilidade de fazer uma seleção, e aí abre a possibilidade para vir pessoas do mercado. Então, também há uma mudança em relação a isso que pode ser bastante prejudicial. Doutora Lúcia, só teria mais alguma questão para chamar a atenção dos bancários que estão nos ouvindo, que estão acompanhando, que são participantes de fundo de pensão, sobre os riscos que estão aí na agenda, na ordem do dia? Então, na verdade, assim, a orientação que eu acho pertinente é que sempre lembre, né, que o fundo de pensão é seu, na verdade, não é um prêmio, né, é sua contribuição. Todo mês o participante, o trabalhador, ele recolhe um valor para o fundo de pensão, e aí o patrocinador, que é o empregador, faz também um aporte na mesma proporção, e que não deixe de fiscalizar, se interesse pelas movimentações, pelos investimentos, procure obter informação. O fundo de pensão ele é obrigado a te passar as informações, né, em relação a estatuto, regulamento, forma de investimento. Você deve exigir essas informações. Inclusive, você tem o direito de saber qual é a carteira de investimento. Então,
é claro que se você tem um representante no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal, na diretoria executiva, o seu próprio representante, ele pode passar essas informações para você, às vezes com muito mais finalidade e especificidade, porque ele vai conhecer o negócio, ele vai conhecer o estatuto, vai conhecer a prática do próprio fundo de pensão, então ele vai ter muito mais conhecimento para te dar essa informação do que só um documento que você pode obter até pelo um site ou por um pedido específico para o fundo, né? Mas assim, volto a dizer, os fundos mais sólidos, eles fazem essa prestação de contas, né? Então a gente vê várias vezes, eu que participei de fundo, eu advoguei para fundo bastante tempo, que eles fazem reuniões e explicam o que está acontecendo, as mudanças quando elas acontecem. Então é muito importante esse contato que o trabalhador tem com o seu representante no fundo de pensão. Muito obrigado, doutora Lúcia. Bancário, fique de olho. Vamos acompanhar o que está acontecendo e assistam também o nosso próximo episódio. Muito obrigado a todos. Boa noite, obrigada.